próximo convidado, o Fernando Siqueira, Head de Research da Guide Investimentos. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Fernando, a gente está aqui na expectativa, né? Para chegar logo 6h30 e a gente saber exatamente qual vai ser a definição dos juros pelo Banco Central. Até chegar lá, a gente vai ficar repercutindo aqui o que pode ser e, obviamente, as consequências de um corte de 0,25 ou um corte de 0,5 ponto percentual. Eu queria entender sua visão, o que a casa está projetando e, obviamente, as consequências, né? Não só efetivamente do número, mas talvez de um comunicado mais duro, principalmente no que se refere às questões fiscais. O que a gente pode ter de reflexo, o que a gente pode ter de movimentação de mercado nas companhias por conta de um Banco Central mais rígido, um Banco Central mais hawkish? A nossa visão é que ele já deve reduzir o ritmo nessa reunião, né, para 0,25. Minha impressão é que ainda tem espaço para mais cortes, mas obviamente ele está um pouco mais dependente de alguns fatores, mais dependente da inflação continuar caindo, principalmente a inflação de serviços aqui no Brasil, que esse foi o principal fator que assustou o Banco Central, vamos dizer assim. Até vale chamar a atenção, eu já falei isso algumas vezes, não sei se eu cheguei a falar aqui, a gente está vendo o IGPM caindo, o IGPM negativo ainda, não há 12 meses, obviamente o IGPM é um índice de inflação de bens, né, um índice de preço ao produtor, ou preço no atacado, que a gente chama aqui no Brasil. Então, daí não está vindo pressão inflacionária. A pressão, um pouco de que existe de pressão inflacionária, ela tem raízes aí na parte de serviço, até porque a gente está vendo um desemprego mais baixo. Mas mesmo o Banco Central falou que assim, não é claro que é isso que está levando esse aumento da inflação de serviços. Contudo, isso está acontecendo, a inflação está razoavelmente, está um pouco alta e subindo até nesse grupo. Obviamente faz sentido ir mais devagar para tentar entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar. Segundo, a gente tem também no exterior a inflação, principalmente nos Estados Unidos, caindo mais lentamente. O Banco Central americano está demorando ainda para começar esse corte de juros também por lá. Isso também leva o Banco Central a ser um pouco mais cauteloso por aqui. Então, esses são alguns fatores. E por último, né, a novidade agora é a situação fiscal, que tinha melhorado no ano passado. Teve alguma sinalização positiva com o novo arcabouço ali que o Haddad conseguiu aprovar no ano passado, que liberou o Banco Central para começar o corte de juros. Não sei se todo mundo lembra, mas o corte de juros começou depois que ficou claro que alguma regra fiscal teria no Brasil, que foi o que o Haddad conseguiu aprovar. E agora a gente está andando para trás nesse sentido, nessa agenda. Então, isso também é algo que preocupa o Banco Central por motivos óbvios, né? Aumenta o risco do país, faz o real depreciar, pode gerar uma pressão inflacionária. Então, também é um outro ponto de atenção. Juntando tudo isso, a nossa visão é que ele deve optar por ir mais devagar com os cortes de juros e começar já com o corte de 25, reduzir o passo para 25 nessa reunião. Ô, Fernando, essa movimentação toda, até que você muito bem nos posicionou aqui, mexe com a curva de juros e tem mexido com a curva de juros. A gente está vendo ela numa abertura, né? Está vendo ela trazer essa percepção de que o juro vai ficar mais elevado ao longo dos próximos anos. E isso tem comprometido até o desempenho de algumas empresas que se beneficiam de um ciclo doméstico um pouco mais tranquilo, né? Quando a gente imaginava nesse ciclo de corte de juros que algumas empresas poderiam ganhar fôlego, ganhar ritmo, principalmente as small caps, não foram, né? Ou foram ali por 2 meses, novembro e dezembro, naquele rally, depois voltaram a recuar nesse comecinho de ano. Daqui para frente, a gente também não tem nenhuma perspectiva de que elas possam, ou pelo menos essas companhias, elas possam sustentar uma melhora ou talvez esse ritmo de rally que a gente poderia dizer. Esse cenário está comprometendo o desempenho dessas companhias, independentemente de talvez um resultado, de um balanço interessante por parte delas? Sim, é uma boa pergunta. A gente também achava que com o início do corte de juros, as small caps pudessem ir melhor. Mas tem alguns fatores que estão atrapalhando, né? O primeiro deles é que o corte de juros está sendo mais devagar. Nos Estados Unidos, que se esperava que fosse ter corte de juros também esse ano, não está tendo.
E além disso, o resultado de algumas small caps também foi ruim. Mas um dos fatores, talvez o mais importante, é que como esse juros está caindo devagar, não está num nível ainda que está gerando bastante entrada de recursos para a Bolsa, particularmente nos fundos de ações e multimercados aqui no Brasil, elas continuam sofrendo, né? Até pelo contrário, a gente continua tendo resgate na indústria de fundos de ações e fundo multimercado, que obviamente é ruim para as small caps, dado que investidor estrangeiro não olha muito small caps, ele olha mais as large caps, né? Small caps é o mundo aqui do investidor local. Então, essa onda de resgate que a gente continua tendo, mesmo com a corte de juros aqui no Brasil, é o que tem atrapalhado as small caps de uma forma geral. Em primeiro lugar. Em segundo, assim, o que a gente acha é a hora das small caps. Eu acho que em algum momento nos próximos meses vai ser um bom momento para se investir em small caps, até porque os juros aqui devem continuar sendo cortados por algum tempo, ainda que num ritmo mais baixo. Nos Estados Unidos é bem provável ainda que os juros comecem a cair ainda esse ano. Isso deve gerar um pouco mais de liquidez para o mercado, como um todo, inclusive aqui no Brasil, e ter mais fluxo para small caps. Mas no curto prazo a nossa visão é um pouco mais seletiva, acho que vale a pena esperar um pouco para esse momento acontecer e sendo seletivo, optando por alguns ativos específicos, tem uma história um pouco mais forte e sem tentar antecipar demais as coisas, né? A gente viu, por exemplo, essa semana, alguns nomes que tinham sofrido muito nos últimos meses começando a reagir. É o caso particularmente da Vamos, mas não foi só a Vamos, Guararapes também, que é uma small caps, já tem mostrado resultados bons desde o final do ano passado. Enfim, tem algumas opções aparecendo, mas eu acho que ainda é cedo para achar que o mercado de small caps como um todo vai deslanchar. Eu acho que isso só vai acontecer mais para o final do ano, quando tanto os juros aqui quanto os juros lá fora estiverem caindo e a liquidez do mercado for maior. Fernando, eu só queria pegar um gancho que você comentou, Vamos, e Guararapes. Me chamou a atenção ontem a Guararapes, né? Ela trouxe um resultado importante, como você bem comentou. O mercado imaginava que ela ia ter um desempenho interessante ali. Não foi ontem, não está indo hoje. O que está pesando, né? O que poderia pesar num fluxo de alguma saída de algum investidor ali por conta do próprio resultado, que foi bom e resolveu colocar o dinheiro no bolso, mas eu achei que poderia ter caminhado um pouquinho melhor a Guararapes com o resultado que trouxe. Qual a sua visão? É uma boa pergunta, eu também não entendi. Se tivesse fechado, depois do resultado tivesse continuado subindo, ali chegou a subir uns 10%, né? Depois subiu bem menos no fechamento. Para mim faria mais sentido, o resultado foi bom. Está melhorando na operação de lojas, está melhorando o resultado financeiro também. É um papel que a gente vê com bons olhos aqui. Mas assim, então, pode ser que essa questão ambiente macro ainda não é favorável para esses papéis e isso está atrapalhando. Né? Assim, contar que a ação já tinha subido bem. Né? Quando saiu o resultado do quarto TRI, ela já tinha subido bem. E agora acho que esse primeiro TRI, por mais que tenha sido positivo, acho que era alguma coisa já um pouco mais esperada. Pode ser que isso que você falou, alguns investidores aproveitaram já para reduzir a posição, dado que boa parte das notícias positivas já estão bem precificadas, já eram conhecidas e esperadas. O Fernando, até na parte da estratégia, né, e aí da análise das ações, você estava comentando das small caps operando ali e negociando num múltiplo bastante baixo, né, sem muito prêmio em relação ao Ibovespa, como você falou, e agora, quando voltar o fluxo, vai teoricamente para as blue chips, para as empresas de maior capitalização. Na estratégia, não para de comprar small cap, segue olhando para ela, segue colocando na carteira, mesmo com esses resultados bons e elas negociando, sendo vendidas aí, caindo. O momento é para formar esse estoque de ações aí para pegar, de repente, uma andada um pouco maior mais para frente, aproveitar esses múltiplos baixos aí, eu estou falando em termos do próprio índice, né? Mas aproveitando esses múltiplos baixos aí para encarteirar boas companhias que podem dar melhores retornos mais para frente. Sim, assim, para quem tem um horizonte de médio e longo prazo, eu não acho ruim aumentar a exposição, não. Tá? Só tem que ter em mente que assim, pode ser que não seja, que vai ser algo que vai se desenrolar nos próximos 2-3 meses. Mas não acho ruim a ideia. Historicamente, o índice de small caps tem uma performance melhor do que o Ibovespa,
particularmente ele vai melhor quando os juros estão caindo. Até agora não aconteceu, mas não destacaria completamente essa ideia. Eu acho que nos próximos meses ainda tem espaço, sim, para o índice Small Cap ter uma performance melhor do que o Ibovespa. Uma coisa que dificulta talvez um pouco só é o fato de que a gente está começando a ver uma recuperação nas commodities, né? E aí, obviamente, quando commodities vai bem, isso é mais positivo para o índice cheio, né, para o Ibovespa, que pega melhor isso, em primeiro lugar. E segundo, outro ponto que não ajuda muito, o relativo, pelo menos, de small caps contra o Ibovespa, é o fato de que os bancos também estão tendo resultados bons, né? Em particular, o Itaú divulgou resultados muito fortes essa semana. Os outros bancos também não devem ter divulgado resultados ruins. Então, assim, a comparação, que é o outro índice, ele tem performado bem, principalmente com os bancos aí divulgando resultados muito fortes. Mas eu ainda gosto da tese de small caps, como eu falei, olhando para horizontes maiores, minha estratégia seria ter bem mais small caps do que o Ibovespa. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo hoje Petrobras com máxima histórica, um movimento bem interessante do papel, inclusive, que destoa exatamente, apesar que o petróleo virou, viu? Não tava de manhã estava caindo, agora já temos um petróleo virando e também incentivando, ajudando nesse movimento de valorização nos papéis da Petrobras. Mas se falou muito a respeito da defasagem do combustível, inclusive eu estou vendo uma entrevista sua mais recente, e de um tempo para cá o assunto está mais em segundo plano, né? Minha pergunta para você é se de fato essa defasagem diminuiu e se por isso também o assunto acabou saindo do radar, ou se é porque as outras notícias da Petrobras, a própria questão do balanço, a própria questão dos dividendos extraordinários, se isso tudo acabou tomando conta do noticiário como um todo e essa questão do combustível ficou em segundo plano. E o que você acha que pode acontecer com a política de preços daqui para frente, se pode haver uma correção ou não, ou se está confortável do jeito que está essa situação aí, com o governo um pouco mais satisfeito e a Petrobras ao mesmo tempo sem protestar ou sem reclamar em relação a essa defasagem? É uma pergunta complexa, né? Foi uma boa pergunta e uma pergunta complexa, não tem uma resposta exata. Eu acho só que dessa alta da Petrobras nos últimos meses foi por alguns fatores. Primeiro que o petróleo, por mais que você falou, hoje estava caindo, virou. Se você olhar o preço do petróleo nos últimos 3, 4 meses, ele está mais com tendência de alta do que de baixa, né? Então é um aspecto positivo. O real também, apesar de ter melhorado recentemente, também teve uma sequência de depreciação. Então essas coisas são positivas para uma empresa exportadora que nem a Petrobras. Mistura some açaí isso ao fato do governo ter aceitado a distribuição dos dividendos, né? Aquilo que tinha feito a ação cair foi, de certa forma, resolvido. E a questão da política de preços não tem tido muitas novidades. Eu acho que o mais provável é a Petrobras continuar seguindo a paridade de alguma forma. Eles não sabem exatamente se tem que ser todo mês o reajuste. Se o reajuste é quando o preço aqui fica maior ou menor do que o internacional, 5% ou 10%. Mas, de uma forma geral, a gente está conseguindo manter essa política de paridade. Inclusive, o presidente da Petrobras, né, o Júlio Prats, segue no cargo. Ele já foi ameaçado várias vezes por conta de alguns sinais aí de insatisfação do governo, mas ele segue no cargo e tem sido, assim, as ideias dele até agora têm sido bem recebidas. Não acho que nada muito radical foi feito na Petrobras, nada que prejudicasse os acionistas minoritários. Então, é um pouco isso, sem contar, como eu falei, que é uma empresa barata, o dividendo ainda é alto, considerando o resultado que ela gera com esse nível de preço de petróleo, com esse nível de resultado. Ainda é uma ação razoavelmente barata, acho que esses são fatores. E, como eu falei, assim, a gente tem várias peças se mexendo aqui no Brasil que estão indo um pouco no sentido dos investidores evitar um pouco os riscos, né? Então, você tem uma situação fiscal que está piorando, que isso atrapalha muito mais empresas voltadas para dentro, empresas mais voltadas no mercado interno, ou mais endividadas, enfim, essas são mais afetadas por isso. Tem também essa situação difícil no Rio Grande do Sul, eu não vou entrar muito em detalhe, mas obviamente muitas empresas podem sofrer bastante, principalmente varejo e alguns bancos especificamente também devem a sofrer. E a Petrobras acho que é uma das empresas que vai sofrer pouco com esse assunto.
Então tem várias coisas acontecendo que eu acho que faz os investidores ficarem um pouco mais na defensiva, preferindo large caps como Itaú, Petrobras, entre outros nomes, do que ir para as small caps nesse momento ou ir para papéis muito cíclicos também. Dado tudo que a gente está vendo de conturbado aqui no cenário interno, com juros que estão caindo pouco, estão ainda alto, com situação fiscal que na margem está piorando e o discurso segue piorando. Então, tudo isso acho que tem favorecido os investidores se defenderem, de certa forma, olhando essas empresas que estão mais voltadas para o mercado internacional do que para o mercado interno. Ô Fernando, e em relação a essa expectativa ainda na margem equatorial, o próprio Prats está sinalizando isso como um todo. Qual que é a sua expectativa também em relação ao que pode vir e em termos da saúde financeira da companhia, o que isso pode representar também, já que é uma nova forma, aí, digamos assim, de exploração, um novo campo, né? E possibilidades muito grandes, inclusive, de variação, de variedade aí na exploração do petróleo? Assim, eu vejo mais como um risco, tá? Porque historicamente esses grandes investimentos da Petrobras acabaram que depois, assim, demora para você ver os resultados e no processo acaba sendo muito mais custoso do que as pessoas imaginam. Obviamente o potencial de retorno é alto, mas eu acho que no curto prazo isso é mais visto como um risco do que como uma oportunidade, na minha visão, e eu acho que é assim que os investidores veem. Eu acho só que isso não está fazendo um preço maior na ação, porque, como eu falei, tem vários outros fatores que nos últimos dias ajudaram, o próprio fato da distribuição do dividendos ter sido revisto pelo Conselho, o fato do petróleo ter subido no mercado internacional nos últimos meses. Acho que esses fatores foram mais do que compensaram essa questão da margem equatorial, que, na minha visão, é um risco razoável de execução, que, no caso particular da Petrobras, o mercado tende a ver o risco como maior ainda. Ô, Fernando, uma última pergunta aqui da minha parte, falando de Petrobras, saiu o resultado de Prio, né? E em linha com o esperado, o que chamou a atenção uma queda ali no lifting cost, dentre tantas notícias, né, das Junior Oil, uma querendo se juntar com a outra, querendo propostas e fazendo movimentações, e com a Petrobras gigante se movimentando também, Prio vai fazendo seu trabalho, né? Segue sendo, dentre as menores ali do setor de óleo e gás, a mais promissora ainda, a que tem mais possibilidades. Como que está a sua visão para a Prio? A gente tem até uma visão positiva, mas eu não diria que assim, a diferença da Prio, eu acho que ela foi bem precificada nos últimos anos. Ela não é tão júnior quanto as outras, não é tão grande quanto a Petrobras, mas também não é tão júnior quanto as outras. É uma história muito mais limpa. Eu vejo o Prio muito mais como uma empresa, assim, se você aposta na alta do petróleo, que é uma empresa limpa para apostar nisso, é a Prio. Porque a Petrobras, você tem o risco da alta do petróleo não ser de fato repassada para os preços. Nas júniors, você tem várias outras coisas acontecendo que têm sido muito mais relevantes do que o próprio preço do petróleo, no caso 3R, Recôncavo, mostra isso, as empresas têm oscilado muito mais em função dessas notícias de M&A. A Prio é hoje uma história mais limpa, como se diz, chato usar a expressão em inglês, mas um pure play, uma empresa específica de petróleo, com alguns benefícios, que é o que você falou, é o que sempre chama atenção, que a gente sempre comenta nos resultados, que o custo de extração vem sendo cada vez menor. Tá, mas é um nome que a gente olha, assim, já tem visto, olhei com bons olhos há algum tempo, inclusive o Matheus, que trabalha comigo, já deu algumas entrevistas para vocês aí da BMC, falando um pouco da visão positiva que ele tem com o Prio. Por estar aqui com a gente, sempre muito bom poder conversar contigo sobre esse cenário, sobre algumas movimentações mais específicas das companhias. Deixar sempre a porta aberta aqui para você. Até uma última quarta, viu? Obrigado, você também, e sem dúvida até breve, né? Em breve a gente fala aí de outros papéis e outras situações de mercado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Certamente. Até breve. Fernando Siqueira, Head de Research da Guide Investimentos, aqui com a gente, trazendo visões, análises muito importantes aqui do nosso cenário, da nossa bolsa e, claro, né, trazendo as visões da Guide sobre essas companhias.